população brasileira ultrapassa 200 milhões de habitantes, de acordo com o censo do IBGE. E você vai ver também. Juros do cartão de crédito atingem o maior valor dos últimos 6 anos. O último dia de julgamento de Bolsonaro na Justiça Eleitoral está marcado para amanhã, mas decisão pode ser adiada por 30 dias. Pelo menos 10 pessoas morrem em bombardeio russo a restaurante na Ucrânia. 3 crianças estão entre as vítimas. Professor recebe homenagem no último dia de aula antes da aposentadoria e viraliza na internet. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos, então, conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. E olha só, em 12 anos o Brasil ganhou 12 milhões de habitantes e ultrapassou a marca de 200 milhões. É o que revela o Censo Demográfico 2022 do IBGE, divulgado hoje. Em 2010, o número total de residentes era de 190.755.799. Em 2022, ele passou para 203.062.512, considerando os dados de 1º de agosto do ano passado. O aumento foi equivalente a 6,5%. Desde 1872, a população do Brasil aumenta, mas a taxa anual de crescimento entre os últimos 2 censos é a menor desde o início dos registros. Entre 2010 e 2022, ela ficou em 0,52%, sendo a primeira vez que fica abaixo de 1% ao ano. Os 5 estados com o maior número de residentes são São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná. Além do crescimento populacional, também houve aumento de 34% no número de domicílios contabilizados pelo Instituto. Em 2010, foram contados 67.569.688 domicílios. Já em 2022, foram contabilizados 90.688.021 domicílios. O índice cresceu em todos os estados e no Distrito Federal, sendo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro as unidades federativas com o maior número de domicílios. O Censo 2022 é a 13ª operação do tipo, realizada em território brasileiro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Por lei, os censos são feitos com no máximo 10 anos de intervalo. Porém, devido à pandemia de Covid-19, a coleta de informações e a formulação dos resultados foi adiada em 2020. O Instituto ressalta que os dados adquiridos através dos censos são utilizados, por exemplo, no planejamento social e econômico do país. Vamos falar de economia agora. Segundo o Banco Central, os juros do cartão de crédito subiram para 455,1% em maio. E essa é a maior taxa em mais de 6 anos. Há um ano, esta taxa estava em 368,8%, uma diferença de 86,3 pontos percentuais. A taxa de maio é a maior desde março de 2017, quando atingiu 490% ao ano. Esse tipo de juro, o mais caro do mercado financeiro, em geral é utilizado pelos usuários de cartão de crédito, que não conseguem pagar a fatura por completo e optam por fazer o pagamento mínimo, o que gera juros sobre juros. A taxa média de juros cobrada nas operações de crédito para pessoas físicas chegou a 59,9% ao ano em maio, alta de 0,3 ponto ante abril e de 9,5 pontos na comparação com maio de 2022. Destaque para o crédito pessoal, com taxa média de 24,8%, e o cheque especial com 130,7% ao ano. No consignado, a taxa média foi de 25,8% em maio e de 28,1% para a compra de veículos. Já nas operações para o segmento empresarial, o custo médio do crédito livre, que não inclui aí as operações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, foi de 23,8% ao ano em maio, mantendo-se estável no mês e crescendo 1,9 ponto em 12 meses.
Nas operações totais de crédito com recursos livres, a taxa de juros alcançou 45,4% em maio, alta de 0,3 ponto no mês e de 7,4 pontos em 12 meses. E agora uma boa notícia para os investidores. A caderneta de poupança teve a maior valorização no semestre em 6 anos. A modalidade de investimento apresentou variação positiva em todos os 6 primeiros meses do ano. Com a desaceleração da inflação nos últimos meses, a caderneta de poupança registrou o primeiro semestre do ano com o maior ganho real desde 2017. Segundo o levantamento da Economática, empresa de investimentos, a poupança, a aplicação financeira mais tradicional do país, teve variação positiva em todos os 6 primeiros meses do ano. Os dados da pesquisa apontaram que, em 6 meses, o acumulado da inflação, medida pelo IPCA, foi de 2,95% contra o rendimento de 4,20% da caderneta de poupança. Com isso, quem investiu nessa modalidade conseguiu uma rentabilidade real no período. Entre outubro de 2020 e julho de 2022, a poupança teve uma sequência de resultados negativos aos poupadores, ao mesmo tempo em que o país registrava alta nos índices de preços provocada pela retomada das atividades após a pandemia de Covid-19. O cenário começou a mudar a partir de agosto de 2022, quando a modalidade iniciou nova série de alta acima da inflação. Com a alta da Selic, quando a taxa fica acima de 8,5% ao ano, a poupança passa a render acima de 0,5% ao mês, definido por lei. Atualmente, a taxa Selic está há 10 meses seguidos a 13,75% ao ano. A poupança deve continuar se destacando e, apesar de ela perder para a maioria dos fundos de investimentos, é uma alternativa mais conhecida e segura para a população. E veja a seguir, bombardeio russo mata pelo menos 10 pessoas na Ucrânia, sendo 3 crianças. E você vai ver também, no último dia de aula antes da aposentadoria, professor recebe homenagem dos alunos e viraliza na internet. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e ao vivo. São 13 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília. Vamos então com mais notícias. E olha só, o governo federal lançou o Plano Safra para a Agricultura Familiar e totaliza 441 bilhões de reais em recursos ao setor rural. A gestão já havia anunciado a parcela do plano voltado a grandes e médios produtores. O governo liberou 77 bilhões e 700 milhões de reais em recursos para o Plano Safra 2023-24, voltado à agricultura familiar e pequenos produtores. A parcela do plano voltado a grandes e médios produtores já foi anunciada com crédito de 364 bilhões de reais. Somados os montantes do instrumento de crédito, o setor vai ter disponível neste plano safra recorde, com um total de 441 bilhões de reais. A divisão do plano em 2 parcelas, uma no âmbito do Ministério da Agricultura e outra para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, é uma novidade do plano neste governo. Do total de recursos liberados, 71 bilhões e 600 milhões de reais são para o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Segundo o governo, o volume é 34% superior ao anunciado na safra passada e o maior da série histórica. O valor alcança quase 78 bilhões de reais, considerando ações como compras públicas, assistência técnica e extensão rural, política de garantia de preços mínimos para os produtos da sociobiodiversidade, garantia safra e Proagro. E Deus queira que vocês estejam tão competentes que consigam provar para nós que vocês vão utilizar todo esse dinheiro e vão exigir mais do governo quando esse dinheiro acabar.
Eu, na verdade, quero que vocês produzam o máximo que vocês puderem produzir de alimento, da maior qualidade, porque a grande arma que nós precisamos desse país é o povo de barriga cheia. É nenhuma criança ficar com fome ou nenhuma pessoa ir dormir sem ter um café para comer. E o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral continua amanhã. Se algum ministro pedir vista no processo, a decisão pode ser adiada por 30 dias. O relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, já votou para tornar o ex-presidente inelegível. O relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, votou para condenar Bolsonaro e deixá-lo inelegível pelo prazo de 8 anos. Já o candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro à reeleição no ano passado, Walter Braga Neto, foi absolvido por, abre aspas, não ter sido demonstrada sua responsabilidade na acusação, fecha aspas. Os demais ministros devem votar nesta quinta-feira na seguinte ordem: Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Nunes Marques e, por último, Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE. Conforme o regimento interno da Corte Eleitoral, caso algum magistrado solicite vista do processo, o processo deve ser paralisado para a retomada do julgamento em até 30 dias, renováveis por mais 30 dias. O processo contra o ex-presidente da República teve como origem uma ação de autoria do Partido Democrático Trabalhista, referente a uma reunião de Bolsonaro com embaixadores em julho de 2022. A reunião foi transmitida pela rede pública de TV. Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Na ocasião, ele fez críticas ao sistema eleitoral brasileiro. E vamos agora com o destaque internacional. Um bombardeio russo atingiu um restaurante no leste da Ucrânia e deixou vários mortos e feridos. No local havia, inclusive, crianças. Pelo menos 10 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas em um bombardeio russo que atingiu um restaurante da cidade de Kramatorsk, na região leste da Ucrânia. 3 menores de idade estão entre os mortos, incluindo um bebê que nasceu em 2022. Já entre os feridos estão 3 colombianos. O balanço foi atualizado pelo Serviço de Emergências da Ucrânia nesta quarta-feira, um dia após o ataque. As operações de resgate prosseguem e 7 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros. A explosão de terça-feira atingiu o restaurante Ria Pizza, um local muito procurado por soldados e jornalistas em Kramatorsk, o último grande centro urbano sob controle ucraniano no leste do país. Além do restaurante, outros imóveis também foram atingidos: prédios, estabelecimentos comerciais, veículos e uma agência dos Correios. De acordo com a polícia da Ucrânia, a Rússia disparou 2 mísseis terra-ar S-300 contra a cidade, que tinha 150 mil habitantes antes da guerra. Localizada a oeste da cidade devastada de Bakhmut, cenário da batalha mais violenta e prolongada da guerra, Kramatorsk já foi atingida por vários bombardeios russos. E depois da morte de um adolescente que foi atingido por um tiro da polícia, vários protestos foram registrados no subúrbio de Paris. O governo francês tenta acalmar a situação. O governo da França fez um apelo nesta quarta-feira por calma depois que a morte de um jovem atingido por um tiro da polícia provocou distúrbios em um subúrbio de Paris. A tragédia, que provocou a retomada do debate sobre a violência policial na França, aconteceu na manhã de terça-feira em Nanterre, na periferia oeste de Paris, durante uma abordagem policial a um jovem de 17 anos. Écoutez, d'abord, je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière après. Primeiro, gostaria de expressar a emoção de toda uma nação pelo que aconteceu e com a morte do jovem Nael e falar com a família sobre a nossa solidariedade e afeto da nação. Nós temos um adolescente que foi assassinado, é inexplicável, sem desculpas.
Estas são palavras de afeto, tristeza compartilhada e apoio à família, entes queridos. Em segundo lugar, o caso foi imediatamente levado ao tribunal. Espero que ande rapidamente, claro, com a calma que esse trabalho requer e que a verdade possa ser estabelecida assim que possível. E, claro, seremos todos informados que a justiça foi feita. Que a vérité puisse être faite dans les meilleurs délais et que, évidemment, nous soyons tous informés que la justice passe. O caso provocou vários distúrbios em Nanterre durante a noite de terça e madrugada desta quarta, com um balanço de 31 detidos, 24 policiais feridos e 40 carros incendiados. As forças de segurança na França são acusadas com frequência de abusos ou uso excessivo da força, como durante os protestos recentes contra a reforma da Previdência. E olha só que curiosa essa notícia. Os sul-coreanos rejuvenesceram graças a uma mudança na contagem do sistema de contagem da idade a partir desta quarta-feira. O país adota oficialmente o sistema internacional e, pelo menos no papel, os cidadãos vão ter 1 ou 2 anos a menos. A dona de casa Lee Jung-hee está feliz por ter rejuvenescido, mas ela e outros sul-coreanos não descobriram a fonte da eterna juventude. Eles apenas passaram a contar a idade de uma forma diferente. É bom para pessoas como eu que deveriam completar 60 anos no ano que vem. Eles terão 58, 59 e isso faz você se sentir mais jovem. A mudança se deve ao fim do sistema tradicional de contagem da idade na Coreia do Sul. O país é o último do leste da Ásia que ainda utilizava um método de cálculo da idade que determina que a pessoa tem 1 ano quando nasce, por contar a gestação como parte da vida do cidadão. Com o sistema, todos ficam mais velhos na virada do ano e não na data de aniversário, o que significa que um bebê nascido em 31 de dezembro já tem 2 anos em 1º de janeiro. Mas a partir desta quarta-feira, o país adota oficialmente o sistema internacional, que calcula a idade das pessoas de acordo com a data de nascimento, o que deixará todos os sul-coreanos 1 ou 2 anos mais jovens. A mudança oficial terá um impacto limitado na prática, pois em vários aspectos administrativos, como a idade no passaporte, a idade mínima para julgamentos penais ou a idade de aposentadoria, o país já utilizava o sistema internacional. Presta atenção nessa notícia. Um fato curioso e emocionante aconteceu em uma escola de Ibatiba, que fica no Espírito Santo. Um professor da Escola Municipal Davi Gomes recebeu uma bela surpresa no seu último dia de trabalho antes da aposentadoria. Os alunos formaram um corredor humano por toda a escola. E enquanto o professor Jaci Silveira Nunes passava, ele era aplaudido pelos estudantes. Uma emocionante salva de palmas. Essa bonita homenagem viralizou na internet. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e continue ligado em nossa programação. Até mais!